Galera, a primeira grande coisa que eu aprendi na minha vida foi logo que eu nasci, porque depois que você nasce, alguém, teoricamente, precisa te levar para morar em algum lugar. E os meus pais, por não terem outra opção na vida, me tiraram de dentro de um hospital e me levaram para morar dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Eu venho dessa favela da década de 80, que tudo era barraco, e o barraco onde eu morava não tinha um chão de cimento, era um chão velho, batido de terra. Meu pai e minha mãe não tinham grana para me comprar um berço e me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. E eu fui viver essa história do que é exclusão e do que é ter os seus direitos sociais negados. Porque na favela onde eu nasci não tinha cinema, e também não tinha creche, não tinha escola, não tinha hospital, tinha o vazio. E tem uma frase que diz assim: quando você acha que já está muito ruim, cuidado, hein, porque ainda pode ficar pior. E no meu caso, incrivelmente, ainda foi possível ficar pior quando meu pai, que era um atleta, acabou se revoltando com tudo e passou a ser integrante de uma quadrilha que assaltava cargas, e meu pai foi preso e indiciado por roubo a banco. E quando eu queria ver o meu pai, eu tinha que, junto com minha mãe, ainda menor de idade, visitá-lo dentro de uma prisão e ter que ver a minha mãe sendo revistada nua pelas outras polícias que procuravam droga na parte íntima da minha mãe. E aquilo tudo na minha cabeça, a miséria, a favela, a violência, vinha para tentar me comprovar que eu estava condenado à miséria, que eu estava sentenciado a não ser nada e que eu estava destinado a ter o mesmo futuro que o meu pai. Mas eu costumo dizer que ao mesmo tempo que eu nasci muito pobre e também miserável, eu nasci muito rico e milionário. Pobre porque aquele era o canto do país onde não tinha estrutura, onde as verbas não chegavam, mas rico e muito rico porque aquele era o canto do país que tinha a minha preta, a minha rainha, a minha heroína, a minha mãe, e o nome dela é Maria Gorete de Brito Lira. E essa mulher mudou a minha vida. Mudou porque todos os dias, quando a gente acordava no barraco, minha mãe tinha a coragem, a ousadia, a força interior de olhar nos meus olhos e me dizer: filho, não importa da onde você vem, na vida o que importa é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser na vida. E isso me inspirou, isso me encheu de sonho, isso me encheu de vibração, isso me fez acreditar que mesmo vindo do nada eu podia ir por tudo, mesmo vindo do pouco eu podia ir por muito, mesmo vindo da irrelevância, da vergonha, eu podia ir para a liderança, eu podia ir para o significado, eu podia ser alguém maior na minha vida. E a minha mãe mudou a minha vida pelas palavras, uma diarista que estudou até a 6ª série, mas de uma capacidade de me fazer sonhar extraordinária. Isso foi o suficiente para que eu chegasse aqui, para que eu voasse de lá para cá. E a ONU diz que se você nascer afrodescendente numa favela, sua expectativa de vida é até os 25 anos. Esse ano eu completo 28, escapei. As estatísticas não me pegaram. E além disso, pelo sonho da minha mãe, eu me tornei um jornalista, autor de um livro chamado Jovens Falcões, um dos roteiristas de um filme nacional chamado Na Quebrada. Fundei a minha organização social chamada Gerando Falcões, e através da música, da arte, do esporte, da oportunidade e da renda, nós já tocamos mais de 300 mil jovens de periferias e favelas. E por conta desse trabalho, eu fui eleito pelo Fórum Econômico Mundial um dos 15 jovens brasileiros que pode mudar o mundo. Saí na lista da revista Forbes entre os 30 jovens mais influentes do país. Fui eleito Jovem Empreendedor do Ano pelo LEAD, paulistano nota 10 pela Veja e um dos rebeldes com causa pela Grife Reserva. O que isso prova? Prova que é possível. O que isso significa? Significa que as pessoas podem. E que o lugar de onde você vem, de fato, não tem o poder de te sentenciar a viver uma vida pequena, miserável.
prova que com sonho grande, com atitude, as pessoas podem inverter o jogo social da vida delas. É nóis! Um professor meu leu o meu texto, meu primeiro texto na universidade. Depois de ler, ele olhou nos meus olhos e disse: Edu, você tem certeza que quer ser jornalista, menino? Você escreve muito mal, seu texto é um vexame, você vai ser uma vergonha para a classe de jornalista do país, eu te aconselho a desistir. Eu que fui orientado na favela, fiquei morrendo de vontade de dar um soco na orelha do professor, concorda comigo? E falar: ó, sem vergonha, segura. Mas, bom, peguei minhas coisas, saí da sala, entrei no trem e fui até Poá, a cidade onde eu moro hoje, onde eu mudei aos meus 8 anos de idade. E quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim: mãe, parece ter um radar na cabeça, né? Chega, ela olha pra você, sabe que você tá bem, você tá mal. Minha mãe falou: mãe, filho, você tá mal demais, o que foi com você? Eu disse: mãe, o professor acabou comigo, disse que eu não tenho chance nenhuma de ser jornalista, o professor violentou minhas emoções. Minha mãe olhou para mim e falou assim: 3 coisas. A primeira é que seu professor é um burro, a segunda ele é um jumento, e a terceira é que se ele estivesse aqui eu dava uma surra nele, acabava com ele. Eu falei: mãe, calma. Ela falou: e você vai voltar para a faculdade, que eu não te fiz para ser um fujão, eu não te fiz para ser um medroso, eu não te fiz para ser bundão, você vai voltar. Eu disse: não vou não. Ela falou: se não voltar eu quebro você também na porrada, arrebento contigo. Eu falei: não, tá bom, mãe, eu volto, não dá para voltar mais hoje que já acabou a aula, mas volta amanhã. Voltei e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, ter voltado e ter ouvido o que a minha mãe tinha para me dizer. E minha mãe sempre me inspirou muito e o meu pai também sempre me inspirou muito. E tem uma coisa que é curiosa, meu pai, o fato de meu pai ter sido bandido, impediu que eu me tornasse um bandido. Um bandido consciente nunca vai aceitar que o seu filho também vire um bandido. Então eu fui sempre forçado e fui sempre impedido e fui sempre empurrado a ter um outro encaminhamento de vida, tanto pelo meu pai e quanto pela minha mãe. Eu estava no quarto e minha mãe entrou no quarto, eu estava brincando, e ela falou: filho, o que você está fazendo? Eu falei: mãe, eu estou planejando aqui o roubo de um banco. Ela falou: pô, que interessante, hein? Eu falei: mãe, pois é. Ela falou: então tá bom, fica aí. E desceu e contou pro meu pai. Um sobrado, meu pai subiu e falou: e aí, filho, o que você está fazendo? Eu falei: pai, eu estou planejando um assalto de um banco aqui. O pai falou: sério? Falou: sério. Falou: então eu vou te ajudar na brincadeira, eu vou mostrar para você, se tudo der errado e a polícia te pegar, o que vai acontecer. E meu pai me deu uma surra, cara. Mas foi uma surra que vocês não têm noção, tanto que eu apanhei naquele dia. Aí eu falei: cara, se essa é a realidade, eu não quero ter uma outra dessa, não. E nunca mais passou pela minha cabeça em roubar a banca. Aliás, hoje eu entro nos bancos para dar palestra. Inclusive, aqueles bancos que meu pai tentou roubar ou assaltar, eu já voltei na maioria deles para dar palestra e pegar dinheiro de forma legítima, pelo trabalho da minha palestra. E quando eu decidi criar a minha organização social, que é o Gerando Falcões, eu estava vendo que um monte de amigos meus na comunidade começaram a morrer, e outros foram para as drogas, e outros foram assassinados, e outros foram para o crime. E eu comecei a perguntar: mas por que só eu estou sobrevivendo? Por que só eu estou conseguindo emprego? Por que só eu entrei na universidade? Por que poucos conseguem definitivamente construir uma outra trajetória de vida? E nessa hora eu disse: eu preciso construir uma organização social que vai fazer com que outros jovens mudem a sua narrativa de vida, assim como eu consegui mudar a minha. E todos os dias o que eu tento fazer e o que eu faço de inovador, exatamente inovador, é amar. E eu tento criar programas amando, e eu tento captar recurso aqui em São Paulo, levar para a minha periferia amando, e eu tento liderar jovens a colocar as suas armas no chão, a voltar para a escola, a voltar para o emprego, amando, porque eu decidi amar. E quanto mais eu amo, quanto mais eu entrego amor, mais amor volta para mim. Eu não tive uma coisa que me fez ter um ponto de virada. Foram várias coisas que foram me formando. Então, eu sempre fiz questão de abrir a porta da minha vida, de abrir a porta da minha comunidade, de abrir a porta dos meus sonhos para o outro. Então, olha que coisa muito louca. Se eu tenho a coragem de abrir a porta do meu sonho
para o presidiário, se eu tenho a coragem de abrir a porta da minha comunidade para aquele que é chamado de coxinha e que é CEO de uma empresa, o que esse cara vai poder despejar de inteligente no meu sonho? Qual é a expertise desse cara? No que esse cara é bom? Em gestão, em visão, em estratégia? Como que esse cara pode contribuir no meu sonho? Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo esse movimento de derrubar os muros da sociedade que nos divide e tentar conectar as pontes que liga o branco com o negro, o rico com o pobre, os jardins com a Zona Leste, o cara que ouve Chico Buarque, Tom Jobim, com o cara que ouve Racionais, Emicida, Projota, o cara que come filé mignon, com o cara que come Arrumadinho, Baião de Dois, o cara que lê Carlos Drummond de Andrade, com o cara que lê Sérgio Vaz, do Capão. Eu não quero que o petista deixe de ser petista, nem o tucano deixe de ser tucano, mas eu quero que a gente encontre alguma coisa para fazer junto. O que a gente pode fazer junto? Continua sendo o que você é. Você decidiu ser gay, seja gay. Você decidiu ser pastor, seja pastor. Mas o que tem de bom para a gente fazer para ajudar esse país? Vamos convergir, vamos gerar convergência. E essa convergência, eu acho que esse estômago para conviver com as coisas que são diferentes, com as pessoas que pensam o contrário, me fizeram acelerar a minha vida e me fizeram, consecutivamente, acelerar a minha comunidade e aumentar a maré da transformação. Dentro do Gerando Falcões, nós temos 7 projetos. E entre os 7, um deles, o de renda, é renda dentro do presídio. O que a gente quer é formar empreendedores, capacitá-lo tecnicamente, para que quando esse preso esteja aqui fora, ele não precise necessariamente bater na porta de uma empresa para procurar emprego e ser vítima do preconceito. Ele pode montar o próprio negócio dele. E aí, beijo no ombro. Você não quer me contratar, eu monto minha empresa. Por quê? Mas da onde vem essa visão? Da onde vem esse volume de trabalho em presídio? Vem do fato de que o traficante é, por essência, empreendedor. Veja que esse cara tem que empacotar um produto, a cocaína. Ele tem que montar uma equipe para vender. Ele tem que botar um gerente dentro dessa biqueira. Ele tem que fundar a biqueira, ele tem que arrumar um ponto de venda. E aí ele vai vender. Uma vez que ele vende, ele tem que gerenciar esse recurso, ele tem que reinvestir mais grana, comprar mais produto, ele tem que estruturar a logística por espaços que a polícia não pode encontrar essa mercadoria chegando. É uma capacidade de inteligência, de gestão, de liderança, entende? Ele tem que produzir a droga, e o cara não era bom de química não, mas ele faz a produção ali de uma forma quase que intuitiva. Então, veja, se esse cara tiver um pouco de orientação e de oportunidade, ele se torna o Jorge Paulo Lema, ele vira o Nizam Guanais, ele vira maior do que o Abílio Diniz, porque, veja, o cara lidera num ambiente de conflito, lidera mentes criminosas, bota um sujeito desse numa empresa com um monte de gente engravatada, entende ou não? Bondosa, você vira um leão. Então o Brasil não pode perder as oportunidades que vem perdendo. Então, veja, pensa comigo, o menino entra na escola sendo o Marcos Camacho e sai de lá sendo o Marcola. Gente, ele teve no banco da escola, ele teve lá, teve aula de inglês, português, história. Será que nenhum professor, será que o nosso sistema educacional não foi capaz de encantá-lo e de dizer, olha lá, Marcola, você quer ser engenheiro, você quer ser o quê? Que você pode ser tudo. Então, a gente culpa o cara do que ele se tornou, mas e o tanto que a gente errou? E a nossa parceria nisso? Entende? A gente errou, o Estado falhou, o Estado é coautor dessa história, então, porque estava lá. Então, a gente precisa fazer uma reflexão e pensar quantas vezes mais a gente vai deixar o menino sentar no nosso banco, na nossa escola, e quantos meninos a gente vai perder para o crime, por não ter a capacidade de dar um encaminhamento poderoso e dizer para ele, cara, você pode tudo, você pode o mundo, vamos embora, vamos para o sonho. Vai lá, arrebenta com a boca do balão, diga para o mundo, eu não tenho medo de você. Você quer ser o quê? Artista, palhaço, circense, o que você quer ser? Quer trabalhar com tecnologia, quer ir para a lua, quer montar num foguete, vai-se embora, monta e vai embora. É isso que a gente precisa, o Brasil precisa despejar coragem no seu jovem, porque se
o Brasil não fizer isso, outras estruturas vão fazer e nós vamos cada vez perder mais. Vamos continuar construindo uma história de perca e não de vitória. Eu acredito que histórias mudam histórias. Então, o livro Jovens Falcões, ele foi escrito para inspirar jovens e para mostrar para o jovem o quanto esse jovem pode. Eu vivo dia e noite tentando me convencer de que eu posso dar conta daquilo, que eu posso fazer aquilo e tentando convencer as pessoas e os jovens de que eles também podem. E o livro Jovens Falcões é mais uma ferramenta para provar que o jovem brasileiro é definitivamente o grande potencial do mundo. E eu acabei me tornando um grande contador de histórias. Até porque, veja, quando você... Eu poderia fazer isso? As pessoas estão o tempo inteiro contando uma história. E a briga é quem conta a história melhor, a melhor história. Então, do lado de cá, alguém pode dizer, olha, vem pro crime, que aqui você vai ter esse tênis, e você vai ter esse cordão de ouro, e você vai ter acesso a essas mulheres. E, de repente, aqui desse lado, alguém conta, olha, vem pra cá, porque aqui, se você trabalhar duro, talvez você não tenha um cordão de ouro. E talvez, mesmo trabalhando duro, você não tenha esse tênis. Mas aqui você vai ter dignidade, e você vai colocar a cabeça no seu travesseiro, e você vai dormir em paz. E talvez você não arruma a mulher mais bonita da comunidade, mas a mulher que você arrumar, ela vai ser incrivelmente apaixonada por você. Porque vai ter certeza que casou com um cara de trabalho duro, honesto, e que tem brilho nos olhos, e que tem amor e paixão para dar. E, sobretudo, você vai viver muito mais do que os 40 anos de idade. Você vai viver até o quanto de tempo você quiser. Que caminho você quer. Então, a gente precisa entender que a gente não está competindo com ninguém, mas a gente está lutando para ver quem conta a melhor história. E a gente precisa contar uma história extraordinária para os adolescentes e para os jovens desse país. Que seja muito maior do que essa historinha feia e podre que está sendo contada por aí. A gente precisa fazer vibrar e construir uma outra geração, e uma geração que vá além. E a gente não tenha vergonha de que o jovem foi além de nós. Eu quero que o meu filho seja muito maior do que eu e mude o mundo muito mais do que eu e cause muito mais impacto do que eu. O que me mantém inspirado é o Lê Maestro, que estava nas drogas e quase morreu de overdose, e hoje ele trabalha no Gerando Falcões, e vai casar, e é coordenador de arte e música, e é um grande transformador. O que me mantém inspirado é o Leonardo, que passou 7 anos da vida dele preso, que foi integrante de organização criminosa e hoje é coordenador de esporte no Gerando Falcões, abandonou o crime e toca uma vida totalmente diferente. O que me mantém inspirado são as pessoas que são transformadas e que hoje transformam outras vidas e que fazem parte dessa organização social e que me ajudam a mudar o mundo. Então elas não me deixam desistir. Eu olho para elas e digo para mim mesmo, eu não tenho mais o direito de parar. Essa história não é minha. Então, muitas pessoas se apropriaram dessa história do Gerando Falcões, essa história de que as pessoas podem. E isso me mantém acordado, isso me mantém correndo muito, isso me mantém a 1000 por hora. Eu acho que a melhor forma de pensar no meu barraco é pensando no barraco de todos. Acho que a melhor forma de pensar em mim é pensando em nós. Então, quando você consegue exercer essa liderança do nós, eu acho que essa é a grande liderança, é a liderança arrojada. Essa é a liderança do futuro. Por isso que eu digo aqui o tamo junto é nós. E tem uma frase muito bacana da favela que é nós. Edu, mas é errado dizer é nós, mas como eu vim de lá, entende ou não? Então ele tem uma licença poética para dizer. É nós. O é nós é quando você bate no peito e chama, vambora, gente. Não tem graça você chegar no topo sozinho. Que graça tem você ir num restaurante, comer uma comida boa, mas comer sozinho? Que graça tem você ser campeão de um jogador só? O bom é quando é todo mundo. O bom é quando somos nós, de fato. Então, para entender isso, não tem idade. Você pode ter uma criança que gosta de brincar com muitos e uma criança que quer tudo para ela. Você não tem idade. É o seu jeito de ser, a sua cidadania, é o seu jeito de existir. Eu decidi existir assim.
Naturalmente, hoje eu tenho uma equipe, eu tenho colaboradores, famílias vivem da minha organização social, então hoje eu tenho que ser muito mais equilibrado, né, e planejar muito mais do que antes. Então hoje, se eu vou fazer isso ou aquilo, eu penso muito mais, eu estruturo, vejo se dá, se não dá, vejo quanto tem, quanto não tem. Antigamente, se eu pensava, vou fazer um livro, mas não tenho grana, peraí que eu vou arrumar esse dinheiro já. Saí vendendo tênis, notebook, celular, calça jeans, arrumei o dinheiro, me joguei no mundo e saí encontrando história e botei o livro de pé. Depois voltei, mandei o livro para uma editora, a editora falou, depois de 3 meses eu te dou a resposta. Eu falei, não precisa mais dar não. Publiquei o livro, montei um comitê com 50 jovens e começamos a vender o livro de porta em porta, dentro da comunidade, por R$ 9,99. Em 3 meses vendemos logo 5 mil livros. Isso é o jovem. E se não for assim, não é jovem, é qualquer outra coisa. Entende? Então, tem um período na sua vida que você vai danado mesmo. Tem um período na sua vida que você calcula mais o risco. Independente se você vai calcular muito mais, se você vai planejar muito mais, ou se você vai muito mais pela sua intuição, é que não deixe de fazer. Entre tentar e não tentar, tenta. Porque não tentar, daqui uns anos, dá o peso danado na consciência. Mas quando você tenta, mesmo que não deu certo, valeu a pena. Eu acredito todos os dias que se as pessoas tiverem essa coisa da vibração, e quando eu digo a vibração, é que se a única coisa que vibrar em você for o seu celular quando chega uma mensagem, é porque está muito mal. A gente tem que ter uma vibração maior, que nos impulsiona, que nos move e que diz, vai, entra. E minha mãe compartilhou isso comigo. E uma das coisas mais poderosas que a minha mãe me ensinou é que um dia eu estava com a minha mãe na pia, meu pai ainda na prisão, minha mãe na pia lavando louça, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, até quando você vai esperar o pai? Até quando eu vou ser uma criança que não tem pai, que tem que visitar o pai na prisão? Por que você não vai viver, mãe? Minha mãe entendeu a mensagem que eu estava passando para ela e disse, você cuidado, hein? Respeita teu pai. É o teu pai. E ela olhou nos meus olhos e me disse uma coisa que foi muito marcante para mim. Ela me disse, a mãe ama o seu pai. E o amor que a mãe tem vai tirar o seu pai da prisão. E o meu amor vai te fazer grande no Brasil. Aquilo foi muito marcante, porque a minha mãe decidiu persistir no amor, a minha mãe decidiu apostar no amor que ela sentia pelo meu pai, e isso fez com que a história da minha família fosse transformada. Fazem exatamente 19 anos que o meu pai largou o crime, largou as drogas, pagou a dívida com a justiça, voltou para casa e me criou e se tornou o herói da minha vida. E a cada dia eu dou passos para me transformar no homem que minha mãe sempre sonhou que eu fosse. Eu acho que a cada dia mais a gente precisa falar mais sobre o amor. A minha mãe não sabia falar muito difícil e também não sabia criar projetos elaborados e não sabia convencer o mundo das ideias dela, mas a minha mãe sabia amar, dormir amando, acordar amando e depois ir dormir de novo amando e passar anos apostando que o amor dela podia se tornar uma grande verdade. Acho que a gente está fazendo um monte de coisa, todo mundo tem um projeto, todo mundo tem um sonho, todo mundo cria algo, todo mundo desenvolve tecnologias, ferramentas, mas a gente precisa fazer com que tudo isso que a gente cria, que a gente faz todos os dias, esteja conectado numa palavra chamada amor. Porque se a gente não fizer as coisas porque a gente ama, porque a gente acredita que o nosso amor é capaz de causar transformações e mudar o mundo, o nosso exercício se torna algo vazio, se torna algo sem vida. E o que de fato pode mudar o mundo não é o fato da gente ter 1 ou 2 ou 3 diplomas, não é o fato da gente ser bilíngue ou não, não é o fato de a gente fazer coisas extraordinárias ou não. O que pode mudar a realidade, o que pode mudar o Brasil, o que pode fazer com que a nossa cidadania cause um impacto é se a gente exerce o que nós decidimos exercer baseado no amor. E se a gente de fato tivesse junto, não o nós e o eles, mas se fosse todos nós, e se a gente estivesse junto tentando eliminar os problemas que existem nesse país.
a gente construiria um país muito mais rico, muito mais poderoso. E para a gente chegar nesse país, a gente tem que de verdade ser capaz de amar. O CEO ser capaz de amar o faxineiro, e o faxineiro não pode ser apenas um número para o CEO, de olhar e falar assim, se a crise apertar, eu demito e eu não estou nem aí, porque o meu champanhe de 50 mil reais está garantido. Isso não é amor. O que a gente precisa é se colocar no lugar do outro, e é assim que a gente vai construir uma história de país diferente. E hoje eu tive a chance de embarcar numa universidade, fazer projeto com pessoas tão legais. Mas essa lição eu nunca me esqueço. De que se um dia eu deixar de amar aquilo que eu faço, vai ser muito vazio. Mas se eu for capaz de amar, nenhum tanque de guerra consegue me deter. Nenhuma crise econômica consegue fechar as portas da minha organização. E nada vai ser capaz de impedir que a caravana do bem entre em favelas, que a caravana do bem entre em presídios, que a caravana do bem entre em espaços que estão dominados pelo mal e cause uma grande transformação. Então, se você puder ficar com alguma coisa, fique com o amor, porque o amor de fato pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que estão no seu entorno, assim como mudou a minha família e assim como mudou a história das pessoas que me cercam. Obrigado. Obrigado.